Não se ofenda com o coitadismo. O coitadismo é simplório. Eu só acho fica muito simplória a discussão. Senão a gente não vai analisar os contextos dos clubes. Se ficou assim, isso é só coitadismo. Pronto, acabou a discussão. E a gente vai ignorar tudo que está acontecendo no coisa. O Corinthians simplesmente tá com o transfer ban, não vai pagar até terça e não vai contratar mais ninguém. Hoje a vida como ela é uma dificuldade do Corinthians. Eu acho bem raso isso. Você só confirma o coitadismo, porque quem fez isso com o Corinthians foi ele mesmo, não foi um agente externo. E mais uma vez o Massini, né, o Careca, falando de coitadismo do Corinthians, né? Mano, esse ano tá doendo, né? Vice do Coringão no Paulista, eliminado na Copa do Brasil, o cara tá traumatizado com o Corinthians. O Vessone deu mais uma no meio desse cara aí. Na moral, mano, chega a ser vergonhoso, cara. Vergonhoso. Ninguém aqui tá de coitadismo, não, mano. Ninguém aqui tá de coitadismo. Cuida do seu Palmeiras aí. Então se liga nas informações do Vessone, na análise, deixa seu likezão, comenta o que você achou das falas do Careca aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô, Vessa, e do outro lado, o corintiano saiu satisfeito. É um empate 0-0 em casa, tem um levantamento 1-1 em casa, tem um levantamento interessante. O Corinthians não ganha em casa na Neoquímica Arena pelo Brasileiro desde maio, quando ganhou do Santos, né? Mas de qualquer forma, ontem meio que resistiu e resistiu, empatou 0-0. Eu sempre acho 1-1 de novo. Eu sempre acho estranho quando eu olho um time da casa empatar e empatar como se estivesse fora, que foi para mim o que aconteceu. Mas de qualquer forma o corintiano está satisfeito, é isso? Esse recorte que você pegou aí do Corinthians com a dificuldade de jogar em casa, ele existe, mas eu acho que ontem é a parte. O problema não é você empatar com um dos melhores times do país, diante de toda a circunstância que a gente vai falar. Mas tem empatado com Vitória, com Fortaleza, uma bola pro Red Bull Bragantino. Esse é o problema, não é empatar com o Palmeiras. Em relação ao jogo ontem, para mim, claramente o Corinthians ganha um ponto e não perde 2. Porque o Corinthians não conseguiu se impor pelas circunstâncias do jogo. Você vai a Curitiba, joga naquele sintético do caramba lá, para falar uma coisinha bem tranquila, do caramba. Isso. Para falar bem pouco daquele sintético da Arena da Baixada, um piso péssimo, que todos os jogadores saíram reclamando e com sequelas ali, não de lesão, mas sequelas de dores, de ter que recuperar diferente. E você vai para Curitiba, volta, depois de ter jogado uma decisão, e pega um Palmeiras que estava descansando a semana inteira, que já é muito bom fisicamente, né? O Arnaldo sempre toca nesse ponto, muito forte fisicamente. Você dá a semana livre, então, aí esse time fisicamente vai se impor contra qualquer um. Para piorar, você tinha 5 dos seus 10 titulares fora, os 2 laterais, 2 dos 3 volantes e o seu centroavante. Ainda perde um sexto, que foi o Ranieri durante o jogo, a ponto de você ter que terminar com 4 zagueiros, um deles improvisado, num sistema que você nem gosta, que o Dorival odeia jogar com 3 zagueiros, com mais 3 volantes, com Garro, Memphis, já não conseguindo nem mais competir. Então foi a maneira que o Corinthians encontrou de tentar pontuar e conseguiu. E aí o torcedor que estava no estádio claramente entendeu toda essa circunstância, entendeu o que tinha feito já nos derbys todos, né? São 7 derbys, como o Massini disse, uma derrota apenas, com uma eliminação, conseguiram eliminar o maior rival pela primeira vez na história num torneio nacional, mais um título paulista, levantando taça, evitando o tetra do rival, e 7 duelos, diante de uma discrepância financeira, administrativa, política, de paz, também me parece ser um recorte muito bom nesse recorte de 2025 do Corinthians. Só para não deixar passar, eu acho o pênalti aí bem... a gente está normalizando os pênaltis aí que as pessoas estão... Sinceramente, eu não sei de onde estão normalizando. A câmera de frente, claramente, parece um pênalti absurdo. A de trás mostra que é o Flaco. Ele não faz nada de errado, o Flaco. Ele só dá a passada, uma passada normal. E ele, ao dar a passada, ele acaba chutando, o Charles coloca a perna pra frente. Esse lance aí que a gente tá vendo. E ele coloca... Aí, nessa de frente parece um pênalti claríssimo, viu? Não tem discussão nenhuma, ó. Pênalti, beleza, tal. A de trás é brincadeira, é o Flaco só... O Charles põe o pé e o Flaco chuta a panturrilha do Charles. Mas é o trança-pé, o cara coloca a perna na alavanca
para desequilibrar o jogador na passada. Enfim, é que a gente está penalidade não estamos normalizando porque desde o VAR a gente tem a penalidade mínima. Todo lance na área visto com 10. Eu acho que até o do Gustavo é mais pênalti que esse, tá? Por incrível que pareça, o do Gustavo segurando o Vitor Roque parece até para mim, na minha visão, mais pênalti do que esse. Mas enfim, é um Corinthians que então faz o seu ponto, que era o que o torcedor queria, era não perder essa partida, para ir para a data FIFA, para poder depois pegar o Atlético Paranaense com a volta de vários jogadores, que aí sim a tendência contra o Atlético Paranaense só fique fora o Carrilho, o restante volta todo mundo, e aí certamente vai ser um Corinthians que vai ter a possibilidade melhor até de competir mais. O time que elimina o Palmeiras na Copa do Brasil era bem diferente, como eu disse, 5 jogadores diferentes, mais um sexto que foi o Ranieri, a perda durante a partida. Os problemas todos fora de campo estão colocados, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso também, mas do jogo em si, o resumo para mim é esse: o Corinthians faz um ponto, não perde 2 diante do seu maior rival. E só uma última coisinha, a visão do Palmeiras da rodada, eu discordo de quem está falando, mas o Palmeiras perdeu a chance e tal. É só pegar, um vai a Itaquera pegar o Corinthians, o outro recebe o Grêmio. Você não perde, você não deixa abrir. Eu acho invertido do que as pessoas estão achando. Para mim, a rodada é do Palmeiras e não uma rodada do Flamengo. Porque o Palmeiras, na teoria, deveria ter muito mais chance de perder em Itaquera do que o Flamengo do Grêmio. Então, é que tem gente, como o Flamengo joga antes, tem gente lamentando que o Palmeiras se piorou na rodada. Para mim, não. Para mim, a rodada é do Palmeiras e não do Flamengo. Mas aí tem uma outra coisa, né? Como o Flamengo passa por cima de todo mundo, e vai ter Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, né? Por isso que essa poderia ter sido, mas poderia ter sido mais ainda no jogo contra o Vitória, e não essa. Que é circunstância, né? O que o Corinthians faz tudo errado acaba sendo bom para ele. Porque o coitadismo entra em ação e a coisa fica... Esse lance de coitadismo, para mim, é muito simplório, cara. É muito simplório. Senão a gente não vai analisar os contextos dos clubes. Se ficou assim, isso é só coitadismo. Pronto, acabou a discussão. E a gente vai ignorar tudo que está acontecendo no coisa. O Corinthians simplesmente está com o transfer ban, não vai pagar até terça e não vai contratar mais ninguém. E pela primeira vez, de verdade, eu nasci em 79, eu não lembro do Corinthians fechar uma temporada com 2 contratações apenas. Isso daí carece até levantamento, enfim, a gente vai levantar na redação e tal, porque não existe isso. O Corinthians vai terminar o ano com 2 reforços e 2 reforços gratuitos contra um adversário que tinha 700 milhões de direito econômico. Se isso não é coitadismo, é só apresentar o que está acontecendo nesse momento num clube nessa situação. Então eu acho muito simplório. Assim, coitadismo ajuda o Corinthians. Não, é só o que está acontecendo. O time campeão do mundo não tinha coitadismo, era o time campeão do mundo que contratou Pato, Renato Augusto e Gil por 70 milhões de reais de direito econômico em 2013, que deve ser hoje um dinheiro absurdo. Contratou o Pato do Milan, tirou o Pato. Aquilo não era o coitadismo. Era um Corinthians poderoso que podia contratar. E não tinha o papo de coitadismo. Era a vida como ela é. Hoje a vida como ela é uma dificuldade do Corinthians. Eu acho bem raso isso. Você só confirma o coitadismo porque quem fez isso com o Corinthians foi ele mesmo, não foi um agente externo. Então isso acaba sendo, se justifica isso. Você pega o resultado do jogo, o fato do Corinthians estar em 13º, o fato do Corinthians ter ganho um estadual, e isso vira um trunfo a favor do Corinthians. O Corinthians se acomoda nesse lugar, né, para justificar o que ele mesmo fez com ele. Não seria coitadismo se algum agente externo tivesse feito isso com o Corinthians. Quem fez isso com o Corinthians foi o próprio Corinthians. Então, não se ofenda com o coitadismo. O coitadismo muito simplório. Eu só acho fica muito simplória a discussão. Então. Mas as coisas simples da vida que são boas. Veja. Não, o futebol mais simples parece o coitadismo entra para justificar tudo que o Corinthians faz ou deixa de fazer. E esse coitadismo também entrou na hora de contratar jogador ano passado, lembra? A gente não pode ficar fora, nós temos que contratar, né? E o Corinthians foi lá e contratou, saiu outro balanço, aumentou mais a dívida. Balancete saiu agora. Balancete, né? Então, assim, eu digo isso não é para ofender ninguém, não, é pelo contrário, certo? Porque já disse aqui, sexta-feira, na hora que o Corinthians
resolver seus problemas, talvez demore um pouco, talvez seja mais rápido. Não vai ser a espanholização, vai ser Flamengo e Corinthians. Deveria ser. E não é por incapacidade do Corinthians. Então, não é tira o Palmeiras da história. Você pode pegar os últimos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. Entendeu? Então, eu vou ao Arnaldo para saber o que vai estar o Cruzeiro. Depende, né? Se o Corinthians for fechar com o Cruzeiro na Neoquímica, esquece. Vai pra final. Então, mas por que a gente... Não, tá ganhando porque em casa. A gente acaba de falar que o Cruzeiro tá não, porque o Corinthians faz 1-0 e não tem mais jogo. Aí acabou. B. Não, mas é uma outra... Mas é, cara. É uma outra questão. É um fato, mas não? assim, por que a gente fala, não, mas lá tem o Flamengo. Aí com o Flamengo realmente é duro. E não fala isso do Cruzeiro. Pô, não é mole pro Corinthians passar pelo Cruzeiro. Porque o Cruzeiro ainda, na minha visão, ainda não é o time que poderá ser. A janela principal do Cruzeiro não foi feita agora, foi feita lá atrás. O time trocou de pele, contratou vários jogadores. O Corinthians está jogando essa bola toda pra gente falar, pô, na Copa do Brasil é Corinthians. Não, porque a Copa do Brasil do Corinthians é boa, né? Não, é ótimo. 100% pode ser boa, mas a do Cruzeiro é ruim? Não é isso. Não. Depende. Se for. CRB só não. Aliás, que gramado ridículo do Mineirão, hein? Meu Deus do céu, a bola não anda. Eu acho que o Corinthians ainda é muito forte em casa, tem uma mobilização toda para uma semifinal. É diferente de um jogo qualquer. Não, eu entendo que você falou que a Copa do Brasil do Corinthians é muito boa, não tomou gol, mas vamos lá. É que tem um negócio muito grande, que é a eliminação do Palmeiras. E aí esse negócio deixa tudo muito grande. Mas ele pegou o Atlético Paranaense, que era talvez o adversário mais fraco de todos. Não, só pegou Novo Horizontino, Palmeiras e Atlético Paranaense. São só 3 fases. Vamos combinar que... Não, tô dizendo, a Copa do Brasil até agora é boa do Corinthians, entendeu? Não, é boa, mas... Por isso que o torcedor dá pra também não é que ele foi super desafiado. Eu acho que tem um fato novo agora, que é recente, que é aquela polêmica mudando de calendário, a semifinal só em dezembro. O que pesa são perder título pro Corinthians, ser eliminado pelo Corinthians, não ter conseguido ir bem nos jogos grandes do ano passado. Isso é um fato. Não dá para tirar da mesa. Está na mesa. De qualquer maneira, é o ônus, né, o Vessa? Se você contrata todo mundo, tem grana e não sei o quê, você vai falar, vai querer que você viu o Cornaldo? Você citou quem mesmo? Flamengo? Aí eu tenho uma má notícia para vocês na mesa. Só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Isso daí vai ser um problema. Só vai ganhar um. Aguarde que teremos um problema. O Adriano Bicalho fala assim, vocês estão falando aí do Cruzeiro na Copa do Brasil, tem o Botafogo na Copa do Brasil. A gente estava falando mais desse lado da chave. Não, mas que é outro time que também contratou, também gastou, também não sabe. Caramba. O Botafogo é uma incógnita. Melhor... Grande virtude. Eu sei que vocês são comentaristas, eu também, eu sou apresentador, comentarista, fanfarrão, Zé Ruela, aquela coisa toda, O que vocês botaram do Dorival Júnior aí? Não, tá. Qual é a grande força do Corinthians naquilo que, no aniversário de hoje, daquilo que a gente comenta quase diariamente? A sua torcida, com certeza. Se a torcida não tivesse abandonado o Corinthians já teria uma situação pior. Mas não tenho dúvida. A gente está falando de um clube que frequentou a Libertadores em 2012. Se a gente for fazer a conta de 13 anos para cá, arrecadando 1 bi e da situação que sai nas oitavas toda hora e não classifica. Agora, cadê o conselho do clube que vê essa má gestão fazendo isso tudo que está fazendo aí e não toma uma atitude? Qual é a maior virtude para você ver nesse momento de 115 anos, numa situação historicamente... Pode deixar o Dorival Júnior que tá bonito aí. Porque sem ele, já estava nas últimas condições, últimas colocações. Sem ele, não estaria, mas não estaria mesmo. Não estaria na Copa do Brasil. Qual é a grande virtude para você no momento, o pior momento da história do Corinthians? Eu tô com o Souza, acho que a grande virtude do Corinthians é ter uma torcida muito forte. Quanto ao que o Corinthians arrecada, se a gente for olhar o que é o cenário do futebol brasileiro hoje, o lugar que o Palmeiras ocupa rivalizando com o Flamengo deveria ser ocupado pelo Corinthians. Também. Se o Corinthians conseguisse se organizar para quitar suas dívidas com a arrecadação que o Corinthians tem, com a torcida que tem, com a marca muito forte que o Corinthians tem, o Corinthians deveria ocupar um outro posto em relação ao que ocupa Flamengo, Palmeiras e Corinthians, irmão. Godoy, o que você pensa? Você a história, que apitou tanto. A história. Você é o maior que apitou esse clássico? Eu não tenho os números. Mas a gente vai ter Ricardinho, vamos fazer um negócio do Godoy em relação a esse clássico aí. Não hoje, mas em 10 anos que eu fiquei no auge, eu sou, se não for um que mais apitou, um dos que mais apitou
Apitaram os jogos envolvendo o Corinthians e... Mas o mais importante nisso tudo, deixa eu fazer um parênteses aqui, o mais importante disso tudo, que eu sei que eu sou o único que ganhou o prêmio de melhor em campo no jogo Corinthians e Palmeiras pela Libertadores. Portanto, ninguém até agora conseguiu isso. Ser o melhor em campo no jogo Corinthians e Palmeiras. Mas a história do Corinthians é muito forte. E a comissão técnica, e aí vamos para o campo de futebol, para o vestiário, a comissão técnica usa isso para motivar o jogador e deixar o jogador sempre atento, alerta. Olha o que nós podemos fazer, onde podemos chegar com tudo isso que está aí, nos apoiando. A canalice que tem, né? Não, o apoio, né? Apoio do torcedor. Isso é. Apoio do torcedor. Tira proveito disso. E supera a incompetência administrativa, a safadeza administrativa. Mas até quando isso? A história mostra. Né? Até quando vai deixar o Palmeiras nadar de braçada? Até quando vai deixar o Flamengo nadar de braçada? Até quando vocês vão fazer com que uma pessoa, que é esse cara aqui, que é o Dorival Júnior, seja o responsável por tudo? Que tenha que administrar tudo, que tenha que administrar jogador que não anda e que nós, quando jogava, olha lá, tá vendo lá? O cara ganha 6 milhões por mês. O carro saiu bravo ontem. Não é verdade? Pô, você tá de brincadeira. O que o cara fez no jogo ontem, você tá de brincadeira. Só pegar os jogos dele de ontem. O porquê disso? Foi convocado de novo. O porquê disso? Não recebeu? E é sempre isso, né? Com esse pessoal é sempre isso. O Cássio, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, que se não ele e o Marcelinho. O Cássio pagava o salário dos funcionários. O Cássio ficou 11 meses sem receber salário. O Cássio. Aí vocês pagam pau para Memphis Depay. Vocês aí da torcida, vocês acham que porque o Memphis Depay, que não é craque, é bom jogador, não é verdade? Ele leva o nome do Corinthians lá fora e é uma visibilidade. Não, meu irmão, sabe quem que é legal? Pra mim, o Guinegão, o Kaique, o Breno Bidon. Esses moleques que representam o time que eu amo, que é o Corinthians. E esse cara aqui tem que ser aplaudido. Ah, tecnicamente ele erra? Erra. Toma pau? Eu dou pau. Mas se não fosse ele, o ambiente lá seria completamente diferente. É o seguinte, e pra quem é corintiano, pode colocar os gols dos ídolos aí. Quem mais apitou o derby foi do Cid Vanderlei Bosquilha. 15 jogos. E o Godoy? Uns 13? Uau! Então tá, depois a gente vai ver, vai fazer uma matéria sobre isso. Vamos colocar os gols aí. Você vê como é o futebol. Hoje os caras tiram a camisa, jogam pra cima, toma cartão amarelo. Né? Dificilmente é expulso hoje, né? Mas se for reincidência, né? Ou se ele já tiver amarelo, não pode fazer porque vai tomar amarelo. Também. Mas a orientação da regra trata para o momento de alegria. Você quer que eu fale? Eu acho que tá certo. Eu acho que o jogador não tem que tirar a camisa pro patrocinador, pra tudo. Não, tá certo. Tirar a camisa, craque Neto, eu entendo que teria que ser relevado. O problema é o que pode ter embaixo da camisa. Eu tinha a cesta minha. Não, mas a tua cesta não é ridícula, né? Mas a mensagem que podem usar. Muito isso, Aí podem usar assim, a mensagem para o bem como mensagem pro mal. Às vezes, o Wilton José da Costa foi um bom árbitro. Foi um bom árbitro. Bom árbitro. É assim, ó. Só que o árbitro ele tem que entender o jogador muitas vezes. Eu tava sendo vaiado. Antes do jogo, eu escuto, eu saio na cara do Narciso, dibro todo mundo, meto de chapa de 3 dedos, ele pega a bola. O torcedor tava me vaiando, né? E que não tem problema nenhum, a vaia. Eu prefiro muito. Faz parte do jogo e daquilo que você tá fazendo como atleta. Aí, meu irmão, eu escuto. Sai Neto, entra Viola no microfone, no alto-falante. O cara também tá ouvindo. Né? Aí eu vou faço o gol de bicicleta. Você vai entrar ninguém. Não. Eu não saio. A verdade para vocês que não entendem de regra, o jogador não é obrigado a sair. Tem isso também. Tem? Pode. Se eu não quiser não sair, eu não saio. Quem vai tirar? Quem vai tirar? Fez isso em final de campeonato. Não pode sair. Quem vai tirar? Não é verdade? Então é isso, ó, pra finalizar aí com os donos da bola. O corte do G4 ele foi bem curto, uns 12 minutos, porque, mano, tava bem chato, cara, na moral. O Vessone fez aquela análise do Corinthians ali,
Daí o palmeirense, o Careca Massini ali começou a retrucar, não sei o que lá, negócio de coitadismo, que só na cabeça dele ele acha que a gente tá com esse daí, só na cabeça de um anti desse, né? Então, depois começaram a falar coisas paralelas ali, não como interessante não colocar pra vocês, eu complementei com os 11 da bola. Então é isso, mano, o empate foi bom, né? Cara, quem viu um vídeo antes desse aqui, dos 11 da bola, cara, não foi pênalti, cara. Esqueci o nome o Godoy falou que foi pênalti, mas o jogador do Palmeiras que chuta o Charles, cara, ele chutou o Charles e caiu, o juiz deu pênalti. É inacreditável, mas tudo vale pra esse time imundo aí do Palmeiras, né, cara? Time porco, time nojento. Não sei se vocês são assim também, cara. Eu odeio com todas as minhas forças palmeirense, eu não uso verde, não tenho nada verde. Cara, é um nojo que eu tenho desse clube aí. Então, mano, empate bom, né? Pelo menos pra passar essa data FIFA um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado, né? Sem a pressão de uma derrota e tal. Claro que a gente queria vencer, mas devido às circunstâncias aí, o time completamente desfalcado, sem Martínez, Carrilho, Yuri, sem os laterais titulares, o Ranieri se machucou na partida, o Memphis andando em campo, era um a menos ali também, né, com o Memphis andando em campo, é brincadeira, mano, como um cara tem a cara de pau de andar em campo, cara, chega a ser vergonhoso, mano. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringando Informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!